Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós, em mais um podcast da nossa Casa Espírita, Casa de Estudos Espíritas Novo Alvorecer, do CENA. Na noite de hoje, nós vamos estudar os capítulos 22, 23 e 24 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esta obra que foi psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, trazida pelo espírito de Humberto de Campos. Eu sou a Rita, o facilitador da noite de hoje é o Juliano Antunes, e nós gostaríamos de reforçar sempre que as nossas intenções não são de trazer verdades absolutas, né, e nem de esgotar o tema ou interpretações, né, como sendo verdadeiras, mas a nossa ideia é que realmente proporcionar reflexões sobre o nosso papel como espírito eterno, reflexões alicerçadas na doutrina dos espíritos trazida por Kardec e sob a luz, né, do Evangelho do Mestre, do nosso Mestre Jesus. Então eu vou passar a palavra ao Juliano. Juliano, boa noite e pode começar aí o capítulo 22, que é um capítulo maravilhoso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que chegou agora. Então, como a Rita disse, né, nós vamos estudar o capítulo nessa noite, o capítulo 22, o capítulo 23 e o capítulo 24. Vamos iniciar pelo 22, que fala sobre Bezerra de Menezes. A gente vai acabar ficando a maior parte nesse capítulo, né, porque muitos de vocês que frequentam o meio espírita já ouviram esse nome, já conhecem, né, a história de Bezerra de Menezes. Tem filme publicado, né, então tem documentários, tem bastante informação na internet, mas agora eu vou trazer, nessa noite, a informação da preparação do reencarne deste espírito, né, a preparação dele para vir aqui para a Terra do Cruzeiro. E Humberto de Campos, ele inicia já ali no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do capítulo, ele fala assim, que o século XIX, que surgiria com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. Quais são eles? Ele fala assim, ó, no seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus. Lembro lá no Evangelho, quando ele fala assim, olha, eu estou indo, né? Mas o meu Pai enviará para vocês um Consolador, o Espírito da Verdade, que poderá falar das coisas que eu não posso nesse instante. Então, naquele momento, Jesus estava falando para todos os apóstolos, olha, eu ensinei bastante para toda a multidão, eu ensinei muito, passei lições de vida eterna, mas eu não ensinei tudo. Haviam questões, haviam observações e ensinamentos que precisariam ser discutidos à luz da verdade, né, muito mais profundos. Então, ele fala assim, e aí continuando, né, que segundo os ensinamentos do seu evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Vou parar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre as futuras transições do século XX. Como a gente está analisando este livro, e é óbvio que a gente precisa analisar alguns conteúdos que ele está trazendo nas entrelinhas. O que seriam essas transições? Né? Bom, nós do meio espírita já sabemos que os diversos mundos no universo, eles têm escalas, né? Vamos dizer assim. Os espíritos falam, né? Nos trouxeram, alguns espíritos nos trouxeram a escala espírita, que é a classificação dos espíritos, né? Os espíritos que habitam aquele planeta, né? Então você tem espíritos celestes, espíritos divinos, espíritos. Então isso tudo está lá, tanto na revista Espírita quanto no livro dos Espíritos e também no livro dos Médiuns. Mas nós também temos uma classificação dos mundos.
Então a gente, como espírita, a gente sabe que existe uma classificação de 5 degraus, vamos dizer assim, né? Primeiro, são mundos que na escala receberam o nome de mundos primitivos, que são aqueles mundos em que habitam seres que ainda estão na fase de transição, já desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo a inteligência, mas ainda estão com uma inteligência muito arcaica, muito, vamos colocar assim, como inicial. Né? Então, são aqueles mundos em que lá, eu acho que a Terra, nós como humanidade, né, surgimos há 200, 300 e algumas fontes, 500 mil anos atrás. Né? Mais ou menos aí que eles falam que surgiu primeira, não é a primeira, né? Então, o conjunto que deu origem à nossa espécie atual, Homo sapiens sapiens, né? Lembrando que são ramificações, não surgiu um primeiro Adão, apesar de ter essa pergunta no Livro dos Espíritos, mas não vou entrar nisso agora, mas surgiram essa primeira espécie. Então, mais ou menos ali, a gente pode classificar a Terra como um mundo primitivo, um mundo em que esses seres estavam começando a desenvolver as suas capacidades de trabalhar o meio. Então, isso quer dizer fazer ferramentas, começar a viver em grupo, desenvolver linguagem, desenvolver a comunicação, né? Então, aprimorar algumas técnicas, que no caso lá eram técnicas de caça. Então, o nosso planeta passou por essa fase de mundo primitivo, mais ou menos ele ficou nessa, né? Isso tudo vai dependendo das fontes, mas se a gente considerar ali que a nossa espécie surgiu no meio termo lá, 250 mil anos atrás, 250 mil anos atrás, nós ficamos mais ou menos nesse período por 200 mil anos, né? Em torno de 60, 50 mil anos atrás, a nossa espécie começou a desenvolver coisas mais complexas, né? Então, desenvolvemos a agricultura, desenvolvemos as trocas, né? Trocas de mercadoria, né? No caso, bem primitivo, né? Troca de algumas coisas, mas tudo isso, se vocês quiserem saber, tem uma explicação muito legal num livro chamado, no Brasil se chama Sapiens, né? Mas em inglês é Sapiens. Então, você vai ter toda a explicação de um historiador israelita, né, um historiador que nasceu em Israel, sobre essa nossa fase como humanidade. Então, mais ou menos ali, nós passamos para um outro mundo, porque a humanidade melhorou, né? Então, sempre a classificação dos mundos ela entra na nomenclatura, na soma dos espíritos que o habitam. E aí entrou no passo, né, no próximo nível desses 5, que é um planeta de provas e expiações. Nós estamos nesse momento do nosso mundo, provas e expiações, e existe um próximo, né, que seria o mundo de regeneração, após ele os mundos felizes e terminando para os mundos celestes ou divinos. Tá? Então, essa transição de provas e expiações para a regeneração, nós recebemos informações, né, os espíritos nos falam, Jesus advertia isso o tempo todo, que aconteceria. Só que não existe uma data, né, definida para isso. Ou será que existe? Bom, alguns estudiosos espíritas, eles fazem umas continhas lá, eu me refiro a Haroldo Dutra Dias, né, que ele faz algumas continhas lá, associando alguns trechos dos evangelhos, alguns trechos do Antigo Testamento e algumas informações deixadas por Emmanuel e também Humberto de Campos, porque ele faz bastante referência a esse capítulo que nós estamos estudando aqui, tá? Quando o Haroldo, em suas palestras, né, fala sobre o Brasil Coração do Mundo do Pátria do Evangelho, normalmente ele fala sobre o capítulo 22, tá? Então, essa transição, alguns, né, ou eu vou colocar assim como
uma vertente do espiritismo acredita que vai acontecer agora, nos próximos anos, no século XXI. Tá? Então, neste século XXI, vai começar a transição para o mundo de regeneração. Não que a Terra já não estivesse começando, mas agora realmente se firma essa transição, tendo alguns elementos que hão de acontecer, tá? Então, não quer dizer que ela vai aparecer do dia para a noite, o mundo vai se transformar em um mundo de regeneração e as coisas vão ser maravilhosas. Não. Como a natureza, tudo na natureza, isso é uma transição. Aí, essa transição, alguns dizem que irá se iniciar agora. Então é por isso que eu acredito, tá? Essa é a minha análise, que o Humberto colocou aqui no capítulo 22, que nós, né, que o Consolador vem a reorganizar as energias dos espíritos que estão aqui, encarnados e desencarnados, tá? A caminho das profundas transições do século XX. Então, essas transições que começaram a acontecer ali no século XX, né, no caso foi até 2000, né, então no 2001 a gente já entra no século XXI, então essas transições começaram a acontecer ali no século XX, tá, gente? Então essas transformações justamente para a transição. Pode falar, Rita. Ju, eu quero aproveitar que na sexta-feira eu assisti uma palestra estava falando sobre transição planetária e essas contas mesmo, eles fazem também baseada, como você mesmo muito bem falou, por algumas informações que Emmanuel deixou para o Chico, né? Por isso que começou a surgir essa história da data limite, que foi 2019 e que contou 50 anos atrás, de 2019, que foi uma data que o Emmanuel tinha passado para o Chico, que 50, no caso agora 52 anos atrás, já tinha se iniciado a transição para o planeta de regeneração, né, na verdade, na palestra que eu escutei. E aí, a data é uma data que eles estipulam, né, como você falou, né, eu brinco que eu falo que é a ciência do achismo. É uma data que eles estipulam é 2057, que, né, então está meio que próximo, mas como você deixou bem claro, que eu acho bem interessante a gente reforçar, porque muitas pessoas acreditam que vai chegar 2057 e de repente, nossa, tudo mudou, não tem mais nada de ruim no nosso planeta, não. O planeta irá entrar em regeneração, ou seja, nós né, vamos estar aqui, se Deus quiser, reencarnar novamente na Terra, nós vamos estar nesse processo de compreensão da necessidade de regenerar os nossos sentimentos. Então, a gente não é que as pessoas, os espíritos que estão convivendo aqui na Terra, em 37 anos, em 36 anos, que é pouco tempo, gente, mais 50, né, na verdade, vão simplesmente, né, mudar para espíritos regenerados. Não, nós compreenderemos que a necessidade urgente de regenerar os nossos sentimentos. Então, terão coisas duras, terão sofrimentos, terão dores, porém, nós encararemos essas situações de forma diferente, né? Já com o coração mais tranquilo, compreendendo que são para lições e que não injustiça divina, injustiça dos homens. E, assim, a nossa meta como espírito vai ser sempre procurar o caminho do bem, mas as vicissitudes da vida continuarão, afinal de contas, né, ainda não é um mundo feliz, que mesmo no mundo feliz também tem os seus problemas, então acho que isso é importante ficar claro. É muito bem colocado, Rita, porque, por exemplo, muitas pessoas nos perguntam, né, a espíritas ou que estão começando, como é que vai ser essa transição, né? Ah, vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser cair luz do céu com pétalas de flor? Não. Se a gente for lá nas obras do codificador, existe uma obra chamada Céu e Inferno e depois obras póstumas. Ali nós encontramos, né, informações de como será a,
a transição planetária, né? Como vai mudar essa questão do planeta. Eu falo aqui, gente, não estou falando em mudanças climáticas, que isso pode realmente acontecer, mudanças na estrutura física do nosso planeta. Não sou habilitado para falar sobre isso, mas aqui, lendo estas obras, analisando elas, eu acredito que Kardec e os espíritos que o orientaram estavam falando sobre mudanças na soma da psicosfera, né? Da mesma forma que os umbrais são criados pela soma da psicosfera dos desencarnados que ali habitam, né? Então, é como se fosse uma questão de sintonia e atração. A soma da psicosfera do planeta também vai mudar gradativamente para esse outro planeta, né? De regeneração. E é óbvio, nem todo, como a Rita falou, nem todo mundo tem essa capacidade, ainda tá realmente ligado a isso, né? No caso, de fazer o bem, de já não praticar mais o mal deliberadamente. Estes espíritos que não fazem isso, que fazem o mal deliberadamente, e são líderes do mal, eles serão retirados daqui e levados a um outro orbe que esteja mais adequado ao padrão moral, vibratório, espiritual que eles emitem, né, que eles têm como ser, tá? Então lá nesses livros, assim como a gente já tem nas obras do Evangelho, da Boa Nova, né, no caso do da Bíblia, né, do Evangelho de Jesus, que ele fala sobre o ranger de dentes, né, que vai acontecer. Essa interpretação foi feita pelos espíritos a Kardec, onde fala que a transição ela vai demandar um esforço muito grande, porque ela não será uma transição, como eu falei, com luz e pétalas de rosas caindo do céu, mas sim uma transição com ranger de dentes, com coisas acontecendo que vão nos chocar, né? E é bom que nos choquem, né? Essas coisas que aconteçam. Claro que nos chocar para que a gente faça alguma coisa, este é o motivo. É bom que isso nos choque porque já nos dá uma baliza sobre como está a nossa moral, como está o nosso comportamento frente a essas cenas muitas vezes grotescas, né? E só para complementar que a Rita mencionou a data de 2057, né? Como a gente sabe disso, né? Bom, nesse capítulo mesmo tem a resposta. Eu ia chegar lá, mas já que ela mencionou, ali quando Ismael vai falar para a Pleiade de espíritos, eu só vou ler essa parte, depois a gente vai voltar e vai falar nela de novo. Ele fala assim, ó, nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Tá? Então, gente, o que ele está falando aqui é que nestes 100 anos, a partir dali de que era o advento do Consolador, o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857. Né? Então, 100 anos dá, né, os 100 anos preparatórios, de 1857 a 1957. Né? Então, são 100 anos preparatórios. A gente tem ali, antes de chegar ao final, a figura de um brasileiro, né, talvez o maior, foi classificado como o maior brasileiro que já existiu de todos os tempos, né, Chico, surgindo ali, né, não em 57, ele nasceu em 57, mas começou a publicação das obras próximo a isso, a preparação, e aí os outros 100 anos, que seria de 1957 até 2057. Então é deste cálculo que esses palestrantes, esses estudiosos da doutrina, retiraram essas informações. Que o Haroldo ele faz algumas contas lá que bate certinho, né? Então eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante das análises do Haroldo, né? Que é um palestrante espírita. Bom, continuando no capítulo aqui, voltando ali nos primeiros,
O Humberto de Campos, ele faz a narrativa e ele fala assim que as assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Isso eu achei um trecho importante. Pode falar. Por Um favor, Rita. pouquinho antes, que eu acho que é um indicativo, porque outro dia minha irmã estava falando assim, onde estão essas pessoas que a gente estava falando de Da Vinci, Michelangelo, né, desse monte de espíritos que tinham um grande grau de evolução, né, intelectual. E eu achei interessante que Humberto fala assim, o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Então, a gente observa que nesses 100, de 50 e 50, houveram esses surtos de progresso por reencarne desses espíritos extremamente avançados, né, com o intuito mesmo de fazer com que a humanidade avançasse e é sempre na questão tecnológica, ciência, a gente sabe que, infelizmente, o último é a moralidade. Mas eu acho que o indicativo, a gente percebe que realmente a gente está nesse momento mesmo da transição, que eu acredito que é a mais caótica que a gente está vivendo esses anos, e a gente observa pouquíssimos. Pouquíssimas pessoas com essa sensibilidade para a música, para a literatura, para a arte, né? Para que realmente, e para a ciência até, para que a humanidade tenha esse crescimento. Então, eu acredito que o indicativo aí, quem for viver próximo dos, do ano de 2057, eu acredito que vão ser esses surgimentos. Eu acho que esses espíritos já estão reencarnados, mas ainda não estão nessa fase de adulto. Mas eu acredito que vão ser esses aparecimentos desses que nós chamamos de gênios, né? Tanto da arte como. E aí a gente observa que nesses três momentos que Humberto nos traz aqui, surgiram esses surtos mesmo de gênios de todos os campos para o crescimento, para ajudar aí o crescimento da humanidade. Exato, Rita, porque quando esses espíritos vêm aqui na Terra, não quer dizer que eles vão ser espíritas, né? Nada desse tipo. É só que o pensamento deles, a obra deles, vai facilitar que as ideias possam possam fluir, né? Muitas vezes a gente vê, o pessoal fala, né, o Papa Francisco, o próprio padre, que aqui no Brasil é bem famosinho, né, o Fábio de Mello, muitas coisas que eles falam, nas interpretações dele, eu falo assim, gente, essa galera é meio espírita, né, porque a minha mãe não pensa desse jeito, não, aquela católica de carteirinha, né, ela é carismática, então ela leva o ensinamento católico assim ao pé da letra, né? Então minha mãe não pensa desse jeito, né? Aí quando ela ouve o padre Fábio de Mello, ela fica maravilhada. Eu falei, que bom. Agora ela está aprendendo umas coisas bacanas aí, que são, né, muitas vezes ensinadas no Espiritismo, mas muitas vezes em outras religiões não são bem aceitas. Então, quando esses gênios, né, esses espíritos, eles vêm à Terra para, mesmo seguindo, não falando de espiritismo propriamente dito, tá? É aquela que facilita a absorção e, muitas vezes, né, fala daquilo que o Espiritismo vem a colocar, né, sobre o Evangelho, sobre caridade, sobre a transformação moral, né, sobre a reforma íntima, né, sem falar que é Espiritismo, mas eles facilitam isso para as pessoas. Né? Aqui, como nós estamos falando sobre isso em uma casa espírita e lendo um livro, né, psicografado, principalmente o maior expoente do espiritismo no Brasil, que é o Chico Xavier, fica mais claro, fica mais óbvio para nós ficar falando sobre isso. E é claro que esses gênios que surgiram, né, também incluem aqueles espíritos espíritos encarnados, né? Então, aqueles espíritos encarnados que auxiliaram Kardec na codificação, no trabalho da elaboração
né, do estudo da doutrina espírita, né? Então, assim, aqui em casa a gente está fazendo nosso evangelho e está estudando a revista espírita. Então, você tem um monte de pessoas, né, que ajudaram Kardec ali, que ele menciona, que eu acredito que são esses espíritos, são esses gênios, né, são gênios inspiradores, são aquelas pessoas que eram influentes na sua localidade e que auxiliaram, de certa forma, né, de alguma forma, a condução destes ensinamentos. E aqui não esquecendo que o Humberto focou na questão da divulgação do espiritismo, principalmente porque ele está falando de Bezerra de Menezes, né? Continuando, gente, eu destaquei bastante coisas nesse capítulo, tá? Vocês me perdoem a leitura, assim, de quase tudo. Onde ele fala, eu destaquei outro ponto que ele fala assim, em uma das tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cruzeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar os ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Então, nesse momento, ele estava falando de Allan Kardec. Né? Foi o próprio Cordeiro, foi o próprio Jesus que destinou um de seus espíritos, né, dos espíritos da sua confiança, para vir à Terra e ajudar a organizar todo esse estudo e principalmente trazer o Consolador. Não foi Kardec que trouxe psicografando, nada desse tipo, ele ajudou a organizar. As informações chegavam até ele e a mente brilhante dele, né, como é o bom senso encarnado, né, que foi Camille Flammarion que falou isso, por quê? Porque ele vinha os textos, né, sobre... A gente percebe isso muito na revista espírita, tá, gente? Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas agora, estudando a revista, eu vejo o quanto Kardec ponderava. Ele apresentava várias, assim, tipo, ele descrevia uma situação que foi enviada para ele, no caso, escrita, e aí ele começava a abrir o leque e falava, não, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Várias hipóteses, e ele começava a falar, não, mas isso aqui não acontecia porque nós conversamos com o policial local, né, o policial responsável pelo caso e tal. Então ele ia trabalhando dessa forma, ele ia abrindo os casos, e foi por isso que, né, eu acredito que ele foi escolhido justamente porque era uma época em que, né, as ideias de raciocínio, as ideias iluministas, elas estavam brilhando no mundo. Né? Então precisava trazer uma pessoa que soubesse lidar com este tipo de condução. E aí o Humberto coloca, né, que foi assim que Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista de Hosting, que organizava o trabalho da fé. Aí tinha Leon Denis, ele vai mencionando aqui Gabriel Delane, Camille Flammarion, e todos estes, né, que auxiliaram, né, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, operando assim na codificação kardeciana do Velho Mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Então, estes autores, né, eu não sei se vocês já chegaram a ler alguma obra destes autores, realmente são complementos aos estudos, às análises, às informações que Kardec trouxe na sua codificação. São fantásticos, né? Recomendo. Não vou falar sobre eles porque eu quero falar sobre Bezerra hoje. E eu vejo que o tempo está rolando, não está a meu favor. E aí, Humberto fala que ia resplandecer a suave luz do Espiritismo depois de certificado o senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. Então, o que Humberto de Campos quis trazer com essa informação? Que naquele momento,
por mais que se falasse do Cristo nas igrejas, estava sendo utilizado o seu nome, né, para princípios e vontades mesquinhas. Né? Então é isso que ele estava falando aqui. O Espiritismo iria vir, né, para mudar este paradigma, para mudar esta visão. Por mais que em outras igrejas, né, nessas outras igrejas que ele fala aqui, houvessem aqueles espíritos abnegados, dedicados, né, tanto que são, né, essa sua dedicação, nós os conhecemos como santos, né, isso, não só nós, né, as outras congregados a essas igrejas, a maioria não era. A maioria ainda estava fazendo exatamente isso que ele coloca nesse parágrafo. Por isso, a necessidade da vinda do Espiritismo. Por isso, a necessidade da vinda do Consolador. É claro que a gente vai falar sobre isso. Não quer dizer que é espírita que as coisas são diferentes. Não. O Espiritismo, em sua essência, assim como qualquer outra religião, visa o bem, visa aquilo que está de acordo com o Evangelho de Jesus. Porém, como somos seres humanos encarnados, passíveis e muitas vezes, né, cheios de falhas, nós acabamos deturpando a condução desse movimento. Né? No caso aqui, Humberto se referiu ao movimento das outras igrejas, porque ainda não existia espiritismo. Agora, se Humberto fosse escrever, obviamente ele iria incluir o espiritismo nesse pacote também, porque afinal de contas, somos seres falhos, mas não que essas religiões ou suas correntes, na sua base, na sua essência, sejam falhas. Tá? O que acontece muito aqui no Brasil, né, não sei como é que é lá em Portugal, mas aqui no Brasil acontece muito da criação de igrejas única e exclusivamente para dinheiro, né, para conseguir fundos, para conseguir somas bilionárias em valores. Mas isso, no Espiritismo, a gente também viu casos, né, há pouco tempo a gente viu um caso que inclusive incluía abuso sexual, abuso de menores. Então, temos que tomar muito cuidado, ponderar sempre e usar aquilo que Allan Kardec sempre nos exemplificou, o raciocínio, utilizar aquilo que realmente é coerente. Bom, continuando, aqui no parágrafo ele fala que as primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas. Né? E uma coisa, né, a gente já comentou sobre isso, muitas vezes o que leva as pessoas às casas espíritas é a busca de uma cura para a mediunidade, uma cura para problemas de saúde, uma cura para problemas emocionais, financeiros. Né? Normalmente é o que nos leva a tentar nos ligar a Deus, né? E, é claro, resolver os nossos problemas, por que não, né? A maioria das pessoas é isso. Não estou generalizando, eu acho que existem pessoas que procuram o espiritismo mesmo estando bem, né? Ou procuram outras religiões mesmo estando bem, porque falta alguma coisa dentro de si. É o meu caso, por isso que eu procurei o espiritismo, né? Não tinha nenhuma reclame, eu fui mais por curiosidade, mais para aprender um pouco mais, mas é óbvio que existem essas pessoas, não estou desmerecendo e merecendo não é isso, né? Só coloquei aqui para constatar que os primeiros movimentos aconteceram por causa destes fenômenos, né? Principalmente das curas. E é isso ele coloca, né, ele pontua que em 1818 já o Brasil possuía um grande círculo de homeopáticos, né, sob a direção do mundo invisível. Eu acho muito legal a homeopatia, né? Apesar, né, de eu ter um pé atrás, porque eu sou muito racional, mas aqui eu acho muito legal dela ter começado, né, principalmente essas observações dos homeopatas, que as pessoas começam a entender que existe algo a mais, né? Por causa das energias trabalhadas, né? E esses médicos homeopatas, eles começam a entender algo mais que transcende a matéria, né?
É óbvio, a minha ressalva aqui, gente, eu só quero deixar claro, tá? A minha ressalva é que não existe comprovação científica das substâncias que são usadas na homeopatia, que elas têm efeito, tá? Só estou pontuando isso, mesmo que a Academia Brasileira de Medicina aprove a homeopatia e ela exista no SUS, eu acho que deveria ser separado, mas isso é o que o Juliano acha e não tem um poder, é só o que eu acho, né, sobre isso. Pode falar, Rita. Então vamos lá, vamos contra-argumentar. É, a homeopatia, a gente sabe que eles são medicamentos feitos de substâncias, né, naturais, tanto de origem animal como vegetal, mas principalmente vegetal e mineral. Né? E o trabalho da homeopatia é fazer o quê? Ela não trabalha a doença, e sim ela busca trabalhar a causa, né? Então ela faz com que o organismo, né, o próprio organismo do ser humano se restabeleça através das suas forças naturais. O interessante é que por que né, a homeopatia, eu achei muito interessante isso. O início foi através do trabalho de cura, e a gente sabe que além que nós tivemos um médium, né, que é um grande nome também, que é o doutor não, o professor Eurípides Barçanufo, que ele era, né, ele fazia receitas de homeopatia. Enfim, a homeopatia, ela, como a maioria, né, das suas substâncias vem de origem animal e vegetal, nós sabemos, né, que o princípio inteligente ele está ali no mineral e no vegetal. O que a gente sabe é o quê? Que a homeopatia ela serve para nos colocar de volta na nossa trilho, na nossa jornada reencarnatória. Então, nós que temos livre-arbítrio, porque o mineral e o vegetal, né, eles são os princípios inteligentes que vivem aqui na Terra, que obedecem às leis de Deus praticamente 100%. Eles estão sob as leis de Deus. E nós não, né? Nós estamos toda hora infringindo a lei. Então, todas as vezes que nós infringimos as leis de Deus, nós ficamos doentes do corpo, né? Vem para o espírito, de dentro para fora. E a homeopatia, ela faz com qual o trabalho dela principal? Né? Um dos trabalhos, né? Pelo amor de Deus, não tenho informação, né? Não sou homeopata, é nos colocar novamente sobre o jugo das leis divinas. Então, a gente foge né, das leis, e aí, como o princípio inteligente ali que mais obedece a Deus, tem ali também as leis na sua consciência, que ainda não é racional, isso é um outro estudo, ele serve para que nós, seres racionais, voltemos novamente a obedecer às leis e que o nosso corpo, que tudo, gente, tudo é uma coisa só, né? A gente veio lá do mineral, vegetal, enfim, isso a gente vê lá depois na Gênese, mas é isso, né? Então, quando a gente precisa voltar para o prumo, a homeopatia é excelente para isso. Não, eu acho muito legal, Rita. Deus me livre, não quero debater. Eu só acho, né, a questão assim, como eu gosto muito de ciência e eu gosto muito dessa discussão. Quando eu vi os argumentos pró-homeopatia no SUS e contra a homeopatia no SUS, eu fico com os argumentos do contra a homeopatia no SUS, porque eu acho que os prós, né, eles podem ser feitos de outra maneira, em outro local, não sendo no SUS, que é um sistema que nós, agora já entra a parte econômica, né, que nós pagamos como brasileiros. Bom, enfim, não quero falar sobre isso, né, eu acho que realmente esse motivo que você falou é interessante, sim, mas eu concordo com ele, mas, enfim, não vou falar de homeopatia aqui, gente. Continuando, né, depois que isso foi introduzido, né, esse movimento das curas trazidos pela homeopatia, vindo para o Brasil, e isso foi muito legal, porque, como a Rita falou, desperta o ser para voltar para si, né? Então, realmente, quimicamente, ela não funciona, mas
espiritualmente, as energias que nós criamos, né? Isso vai ajudar? Beleza, né? Então foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a buscar as vertentes espiritistas e é onde Ismael convoca uma assembleia. Nessa assembleia ele fala assim: irmãos, no século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Então é no século que eles estavam ali, no século XIX, né, que o Consolador, né, que o Espiritismo, iria vir à Terra. E aí, como a gente falou, nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade. Lembrando aquilo que a gente comentou lá, né, que não vai ser uma coisa linda, não vai ser uma coisa descendo luz do céu com pétalas de rosas. Não. No século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão um sinal do fim da civilização precária do Ocidente, passe mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. Então, Ismael compreendia que essa transição, né, como ele sabe disso, é óbvio que ele já tinha essas informações do que aconteceu em outros planetas, em outros planos, né? Ele sabia que isso ia acontecer. Então, o que ele falou? O que cabe a nós? Nessas sendas penosas, nós vamos precisar de amparo, vamos precisar amparar as pessoas, esclarecê-las, né? E para que elas compreendam suas dores, principalmente para que essas dores as renovem. E continuando, o Ismael fala para todos assim: uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro. Gente, aqui, Humberto de Campos não está falando, né, de que, sei lá, uma nação vai sumir para uma outra surgir. Não, aqui ele está falando da questão da transformação das condutas morais de uma civilização que vai se alterar para outra. Onde eu parei? Que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei dos profetas, não se verificará por enquanto como referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. É aquilo que eu falei. O planeta Terra, né, por mais que a gente tenha tentado como humanidade destruí-lo, isso não vai acontecer. Fiquem tranquilos, isso não vai acontecer. Mas a transformação, a destruição de valores que nós tínhamos antes, que estão petrificados na nossa alma enquanto humanidade, isto sim, isto vai se transformar, isso vai realmente se destruir. Para quê? Para depois a gente ter a construção de valores novos. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho. É claro, Ismael era o coordenador aqui, ele não estava falando para das outras nações, ele estava falando para espíritos que iriam atuar aqui, na terra do Cruzeiro, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imprevistos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Bom, aqui tem algumas ponderações, tá? Quando o Ismael está falando isso, né, a gente já comentou que são sementes que são plantadas. Não quer dizer que estes espíritos, a quem ele estava falando, quando virem ao Brasil, vão fazer grandes transformações.
e vai atingir a toda uma nação. Não. É uma semente plantada que vai futuramente trazer os seus frutos. Tá? E quando ele fala aqui, olha, então, se é a pátria do Evangelho, né, se é o coração do mundo pátria do Evangelho, isso já estava lá de antes do descobrimento, como a gente viu, né, que o Cristo veio à Terra trazendo, né, não querendo, mas trazendo a árvore do seu Evangelho para cá. Por que este movimento do Consolador não vem para cá primeiro? Vem aqui no Brasil e depois se espalha. Por que teve que nascer no Velho Mundo? Né? Por que isso teve que acontecer primeiro no Velho Mundo? Ismael explica aqui. Era por leis natural. Né? Era uma coisa que já estava programada. Principalmente, essa lei natural eu entendo assim, gente. É a minha percepção, tá? É porque tudo que era feito aqui no Brasil se imitava coisas lá de fora. Os grandes destaques, né? Eu vou trazer um livro novo. É um livro que surgiu lá na França, diferente de tudo. Eu quero, né, isso vai chamar a atenção. E era o que chamava a atenção na sociedade daquela época. Ainda chama atenção um pouquinho aqui no Brasil, mas é o que chamava a atenção aqui na sociedade que estava aqui no Brasil naquela época. Se tivesse surgido aqui, né, eu não acredito que teria essa repercussão toda no mundo, lá fora. Né? Então, o que aconteceu lá começou a repercutir, principalmente porque chamou bastante a atenção. Tem um evento que marcou bastante, que é a Grande Fogueira em Barcelona, que queimou os livros espíritas. Não lembro, Rita, acho que foi Barcelona, né? Foi na Espanha, tá? Eu sei que foi na Espanha que Kardec tinha enviado livros, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, muitos livros impressos, né? Quando chegou lá, o padre da cidade do Porto, o que ele fez? Simplesmente mandou queimar, mandou fazer uma fogueira e queimou, e isso foi uma grande divulgação. Então é isso que eu estou querendo dizer, o que eu compreendi nessa parte aqui deste capítulo. E aí, Barcelona? Certinho. Ismael chama um de seus agregados, né, que estavam junto a ele, e fala assim, para este discípulo, que era Bezerra de Menezes. Ele fala para Bezerra o seguinte: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração. Gente, é muito interessante isso, porque como ele está falando para Bezerra, né, eu não lembro agora se foi nesse capítulo que eu li, ou se foi na bibliografia, nas histórias que eu li sobre Bezerra para preparar esse nosso estudo. Gente, quando o Espiritismo começou a tomar corpo, forma aqui no Brasil, começou a haver muita segregação, muita divisão. Sabe, até hoje a gente tem várias federativas, tem várias correntes do Espiritismo, a gente tem a FEB, né, Federação Espírita Brasileira, a gente tem Alta de Souza, a gente tem União Fraternal, a gente tem USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas. Eu estou falando de instituições, várias segregações. E neste período, elas não começou a ter uma rixa entre essas segregações que falavam, proferiam, né, a mesma crença, estudavam a mesma doutrina, pregavam a mesma doutrina. Então, o que Ismael estava prevendo isso. E, claro, ele também estava vendo, porque isso já estava acontecendo por causa dessas correntes espiritualistas. Tá, é o capítulo 23 que fala sobre isso, valeu. Então, Bezerra de Menezes, ele vem para unir isso tudo. Tanto que ele coloca aqui no final do capítulo, né, daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael,
que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Gente, eu não sei se vocês todos conhecem, né, a história de Bezerra de Menezes, tá? É muito falado, né? Eu acho que todo espírita já ouviu falar sobre Bezerra de Menezes, mas a história dele poucas pessoas conhecem, né? Como eu falei, tem um filme falando sobre a vida de Bezerra de Menezes, né? O nome do filme é Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, né? Então fala um pouco da vida dele, né? Mas toda a vida que ele foi um político, ele foi médico, né? Como vocês sabem, ele era conhecido como médico dos pobres. Antes mesmo, tá, gente? Antes mesmo de conhecer o espiritismo, tá? Ele já era bastante dedicado a essa causa. E vocês sabem como ele conheceu o espiritismo? Rita, mesmo você pode falar se você sabe como ele conheceu o espiritismo. Tá na bibliografia dele. Foi bem legal. Eu também não sabia, tá, gente? Eu fui aprender esse final de semana, quando eu estava preparando este nosso estudo. Diz ele que um médico amigo dele, né, que tá o nome dele aqui. Não, gente, peraí. Aqui. O nome dele é Dr. Joaquim Carlos Travassos. É um amigo dele que o presenteou com um livro. E o nome desse livro é O Livro dos Espíritos. E aí, Bezerra de Menezes era católico, né? E aí, quando ele pegou o livro na mão, né, eu vou ler exatamente o que está aqui, que está na bibliografia dele, né? Deu-me na cidade em que eu morava, na Tijuca, a 1 hora de viagem, legal, de viagem do bonde. Embarquei com o livro e como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo, ora, Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Depois, é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Então ele lia o livro dos espíritos e não encontrava nada que fosse novo. É óbvio, esse homem foi preparado por Ismael e toda a Pleiade para vir à Terra. Esse é o comentário do Juliano, tá? Não está aqui. Ele coloca assim: entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Ele lia, conhecia, mas entretanto, tudo aquilo ele nunca tinha visto falar sobre aquilo. Ele já sabia que não era novo todo o ensinamento, mas tudo que ele leu era. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo como se diz vulgarmente, de nascença. Então foi assim que Bezerra de Menezes conheceu, né? Chegou ao espiritismo, mas ele já era um espírita inconsciente. É óbvio. Ele era um homem preparado justamente para unir todas essas divisões do espiritismo, né? Gente, me dá um segundo que meu gato tá miando igual um desesperado aqui nesse quarto, eu tenho que tirar ele daqui. Desculpe, pessoal, eu vou cortar essa parte na edição depois. Continuando, né, então essa história de Bezerra de Menezes eu achei bastante interessante. Tem mais um monte de histórias da vida de Bezerra, que vocês podem encontrar, existem documentários por aí. Eu não me ative a falar única e exclusivamente da vida dele,
porque esse não é nosso objetivo aqui nesse estudo. Porém, eu citei essa parte porque eu achei muito interessante essa descrição de Bezerra de Menezes, de como ele, vamos dizer assim, se chegou ao espiritismo muito facilmente, né? Leu o Livro dos Espíritos e já se tornou espírita, vamos dizer assim, mas ele já era um espírita inconsciente. Bom, pessoal, se vocês não têm nada para falar deste capítulo 22, vamos começar o 23. Como eu falei para a Rita, eu ia consumir 80% da aula para falar de Bezerra de Menezes, e é isso que eu fiz. Pode falar, Rita. Existem umas entrevistas tanto do Chico como da Ione Pereira, né? Ivone Pereira, né? E que ela fala sobre, né, Dr. Bezerra e quais eram as ligações dele com o Cristo, né? Porque a gente percebe que é um espírito que já vem num longo caminho aí com Jesus, né? Então, não sei se você pesquisou aí, se você viu aí nas suas pesquisas, mas segundo o Chico e a própria Dona Ivone, ele foi Zaqueu, que foi contemporâneo do Cristo ali, que é a história do homem, que a gente sabe que foi o coletor de impostos, que era muito rico e que esperou Jesus em cima da árvore, enfim. E nos livros que contam a história da vida de Emmanuel, ele aparece também em alguns momentos, junto, né, com outra roupagem, em outro papel. Então, você vê que são espíritos que estão sempre ali, né, que são muito importantes para a doutrina, mas estão sempre ali, de alguma forma, reencarnando meio que junto, convivendo e fazendo esse trabalho aí que né, tão grandioso que a gente conhece. Com certeza, Rita. E só uma coisa que eu esqueci de falar, quando vocês forem pesquisar sobre Bezerra de Menezes, vai aparecer várias obras que ele publicou enquanto encarnado, tá? Vários livros que ele mesmo escreveu, análises, né? Principalmente trabalhos sobre medicina, e depois aí vai aparecer com ele como espírito, né? Aí nas obras do Divaldo, uma obra, no caso aqui, uma obra com o Divaldo, que ele psicografou, né? Então foi editado por Bezerra de Menezes, várias obras do Chico, várias obras da Ivone, né? No caso, Valdo Vieira foram 2 obras, e aí tem algumas mais atuais aí de 2015, né? Que eu nunca tinha ouvido falar, o médium Marcelo Passos, é uma obra de 2015, né? Chamada Encontre-se. Tem mais atual aqui, 2018, né, que foi publicada por um outro médico que eu também não conheço, Francisco de Assis Periotto. Bom, enfim, existem várias obras publicadas, né, de diversos autores, diversos médiums, no caso, né. Bom, vamos falar sobre a obra de Ismael, capítulo 23, e ele fala que, por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil, que era Bento Nur e Vicente Martins, que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Aí eles introduziram diversos serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. O que nos leva a entender, né, que esses eram espíritos que também estavam ali nessa reunião que Ismael tinha feito, mencionado no capítulo anterior. Nessas suas luminosas pegadas, seguiam mais tarde outros pioneiros da homeopatia e do espiritismo, na pátria do Evangelho. Foram eles, os médicos homeopatas, que iniciaram aqui os passes magnéticos, como imediato auxílio das curas. Hahnemann conhecia a fonte infinita dos recursos do magnetismo espiritual e recordava estes processos psicoterápicos, recomendava, né, aos seus seguidores.
Então foram eles que começaram a falar sobre isso, tá? Sobre essa questão do passe. E aí muitas vezes as pessoas confundem, achando que o Espiritismo já trouxe a questão dos passes, que a gente encontra isso na codificação. Não, a gente houve menção sobre isso na codificação, depois Kardec vai estudar o magnetismo, né, que é a questão dos passes, e isso é incorporado às práticas mediúnicas. Então, durante na codificação, você encontra a parte, vamos dizer assim, filosófica, a parte teórica, a parte de análises, mas a parte da prática do magnetismo, isso surgiu com outros autores que tinham mais conhecimento. Kardec ficou mais na questão de análise daquilo que os espíritos acabavam enviando sobre os temas, tá? Não estou dizendo que Kardec não praticava, Kardec era magnetizador, tá, gente? Então, assim, este conhecimento que foi trazido por esses médicos homeopatas, foi estudado por grandes filósofos, inclusive analisado por Kardec, isso foi muito importante, tanto que hoje em dia a gente tem passes nas diversas casas espíritas. E também existem as técnicas de passe que não estão vinculadas ao espiritismo. No espiritismo, gente, é uma coisa importante a gente dizer isso, né? Que esse é um princípio que Kardec nunca deixou, nunca abandonou, né? O passe não é cobrado, tá, gente? Aliás, nada na casa espírita é cobrado. É claro que a gente cobra assim, a entrada de um evento, porque o evento vai ter suas despesas, muitas vezes o evento oferece alimentação, coisas desse tipo, e a casa espírita muitas vezes não tem como bancar isso, né? Por mais que nós falamos de espírito, nós ainda estamos habitando a matéria, precisamos de recursos para fazer a nossa divulgação do espiritismo, muitas das nossas tarefas. Mas outros tipos de passe, principalmente fora da casa espírita, são cobrados, né? Então, não só o passe, né, trabalhos mediúnicos são cobrados. É tudo isso. E as pessoas cobram mesmo e muitas vezes amparadas pela lei. No Espiritismo, isso é uma conduta que a Kardec, como eu falei, nunca abandonou. O passe não é cobrado. Tá? Não existe essa cobrança nas casas espíritas. Isso é uma coisa que casa espírita nenhuma abandona esse princípio. Tá? Os primeiros fenômenos lá das irmãs Fox, Hydesville, né, uma cidade lá dos Estados Unidos, na América do Norte, aconteceram em 1848, não passaram desapercebidos à corte do Segundo Reinado. A febre de experimentações que lhes seguiu nas grandes cidades europeias incendiou igualmente no Rio de Janeiro alguns cérebros mais destacados no meio social. Gente, eu não sei se vocês conhecem a história das irmãs Fox. É uma história que é triste, porque como é que eu vou dizer sem ser julgado? Acontecia esses fenômenos, vou colocar entre aspas, fenômenos, tá? Que isso chamou a atenção do mundo para algo que não fosse material. Claro que, como a gente estuda no Espiritismo, né, principalmente nos cursos de educação mediúnica, a interação, o intercâmbio com espíritos acontece há milênios. Né? Então, assim, a humanidade sempre esteve meio que ligada a isso. Né? No passado, mais fortemente, aí começou a surgir a questão dos raciocínios e tal, mas aí, principalmente o materialismo, abandonando toda a questão espiritual, somente a matéria. E aqui, neste período, em 1848, o nosso mundo estava muito ligado à matéria, abandonando princípios espirituais. Este fenômeno começou a chamar a atenção do mundo para o plano espiritual, estes fenômenos. Para quem conhece a história das irmãs Fox, sabe que as duas mais velhas, elas abandonaram, né, tiveram vários problemas, elas ficaram famosas, né, as irmãs ficaram muito famosas com os acontecimentos, com tudo que acontecia.
e depois entraram em crise financeira, enfim, e aí começaram a revelar que tudo aquilo era fraude, que era farsa. Não estou aqui para julgar, eu só estou comentando dos fatos que aconteceram realmente. Uma das irmãs, acho que a caçula Leon, ela não abandonou, ela continuou ligada a grupos espiritualistas, né, e estudando e praticando mediunidade, mas essas outras duas não. Por mais que elas tenham se retratado, falando que elas só falaram aquilo porque tinha se oferecido dinheiro para elas, né, para se falar aquilo, para dizer que aquilo tudo era uma fraude. O acontecimento em si, eu não vou analisar se é verdade ou se é mentira, tá, gente? Isso aí, acho que todos podem ler o caso, se interessar, estudar e ver se era fraude ou não. Aqui, o que ela está falando é que isso chamou a atenção do mundo. Esta notícia virou notícia nas principais cidades, principalmente no que ele fala aqui, nas cidades lá da Europa. E começaram a se praticar estes estudos, né? Começou a chamar a atenção para isso. Tanto que, só um instantinho, tá, Rita? Na revista Espírita, nós temos vários casos que aconteceram antes deste da irmã Fox, que estão registradas em cartas, tá? Escritas de uma pessoa para outra. Naquela época, não se jogava carta fora quando a pessoa desencarnava, às vezes ficava lá na biblioteca, nos arquivos da pessoa, e os herdeiros acabaram lendo e vendo os acontecimentos, muitas vezes diários escritos, e sabendo, né, com todos esses acontecimentos, aí Kardec chamou a atenção de Kardec, enfim, coisas lá que a gente vê na bibliografia ou nos filmes que falam de Allan Kardec, as pessoas enviavam estes relatos para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e aí Kardec analisava. Eram os mesmos fatos ou fatos muito parecidos com aqueles que estavam acontecendo com as irmãs Fox, que aconteceram com a irmã Fox, só que não tinham a atenção do mundo. Neste caso aqui, por isso que eu estou falando isso, neste caso aqui ele foi pontual e teve uma grande mídia, uma grande divulgação. Então, por isso que eu acredito que Humberto de Campos pontua este caso em específico. Aqui, Humberto não fala se foi verdade, se foi mentira, nada desse tipo. Ele só pontua. Tá? Então, a análise fica por conta de vocês, e por isso que eu acho interessante essa pontuação dele. Pode falar, Rita? É interessante, porque a gente sabe que a doutrina ela tem as três fases, né? O próprio Kardec já havia falado, e essa primeira fase é a fase do fenômeno mesmo, que é para chamar atenção, que é a fase do chamamento, do olha, a vida continua, existe vida após a vida, né? Essa comunicação com os espíritos, independente, né, da postura dos médiuns da época, que a gente sabe que até o próprio Kardec tinha um grupo de médiuns que o auxiliavam, ele teve alguns problemas com uma dessas médiuns também, que não sendo a irmã Cidufo, que era uma das suas principais, mas uma outra moça que também ficou deslumbrada, enfim, isso é uma questão mesmo do espírito que traz. E depois nós seguimos para a segunda fase, que é a fase do aprendizado, né, onde busca conhecer a mediunidade, estudar a doutrina, conhecer os fenômenos mesmo de uma maneira mais científica, num estudo mais prático. E, teoricamente, nós estamos na terceira fase, que é a fase da cristianização, ou do autoconhecimento, né? Mas ainda estamos estudando. Então, talvez estejamos um pouquinho atrasados, mas estudo é uma das instruções, né? É justamente para que a gente mantenha o estudo. Então, eu acho que a questão era isso. A gente, nesse livro, viu várias vezes Ismael utilizando dos recursos limitadíssimos, né? Pessoas com dificuldades no campo da moralidade gigantesca, mas era o recurso que ele tinha. Então, é um recurso que a espiritualidade tem ali, vamos usar esse daqui mesmo, fazer o quê? Já que é ela que nos dá a possibilidade de atuarmos,
mas a gente percebe que, conforme o crescimento moral da humanidade, o crescimento da doutrina também, né, vai indo por seguindo um rumo, né, mais interessante. Isso mesmo, Rita. E aí, continuando nesse capítulo, né, gente, Humberto de Campos aqui, ele fala muito sobre essas outras correntes que a gente já comentou no final do outro capítulo lá, que começaram a surgir. Eu não vou falar sobre cada uma delas, mas eu só vou falar de um ponto que eu achei interessante. Quando essas sociedades espíritas, né, essas instituições espíritas já estavam estabelecidas aqui no Brasil, né, Rio de Janeiro principalmente, estava tendo essa picuinha, essas brigas, né, essas separações do espiritismo aqui no Brasil, com pensamentos, cada um muito diferentes. Até ele coloca aqui, né, que alguns pensavam o espiritismo como religião e outros pensavam nele como uma outra, que ele não era religião, que ele era uma doutrina, principalmente tentavam afastar o espiritismo de religião. Então, são vertentes que às vezes não sabem conversar, não sabem tratar muito bem disso, e estavam se afastando. E diz aqui Humberto de Campos, né, que em uma das reuniões onde participava Elias da Silva, né, que aqui no capítulo fala muito bem dele, né, descreve o que ele foi, eles receberam a visita dos emissários de Ismael, do próprio Ismael. E aí que esses emissários falaram para eles, né, chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Então, era o momento de Bezerra de Menezes, que já conhecia o Espiritismo, né, que já estava atuando, fosse chamado para auxiliar, né, na questão da unificação, né, de conversar com essas várias instituições, utilizando daqueles seus recursos. E aí onde Ismael termina o capítulo falando que os operários espalhavam-se pelo Rio de Janeiro, cada qual com sua ferramenta, dentro do grande plano da unificação e da paz nos ambientes da doutrina. Plano esse que eles conseguiram relativamente realizar. Mais tarde, organizando o aparelho central de suas diretrizes, que consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora do plano tangível aqui da Terra, dos trabalhos da obra de Ismael no Brasil. Então, a federação, né, que surgiu nesse tempo, né, e cujo Bezerra de Menezes foi presidente algumas vezes e foi vice-presidente também, conseguiu fazer essa unificação. É claro que a gente tem divisões ainda no espiritismo, né, como eu falei, das diversas instituições, mas Bezerra de Menezes conseguiu, vamos dizer, apaziguar os ânimos, né, e principalmente para que o espiritismo não se perdesse em suas vertentes, né, porque isso é muito simples de acontecer, né, a gente vê isso em várias outras instituições. E o capítulo 24, pode falar, Rita. Ju, eu achei interessante essa. A gente não precisa correr, não, tá, Ju? Se não terminar, a gente termina semana que vem, o capítulo 24. Mas o que eu achei interessante, porque eu me lembrei muito de quando, após o desencarne, né, a volta do Cristo para o mundo espiritual, muitos de nós acreditávamos, e muitos ainda acreditam, que os discípulos, que eram os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, que eles concordavam com tudo, né, que não tinha problema nenhum. Bom, nós estudamos Paulo e Estevão, nós vimos, né, o quanto de discordância que tinha com relação a ideias, cada um que tinha uma noção, né, da tarefa que o Cristo tinha solicitado para cada um deles. Eles tinham, só que você ensina uma coisa, você pede uma coisa, e a pessoa ela compreende da maneira, né, que ela pode. E a gente percebe mesmo uma série de distorções, vamos dizer assim, não por mal, mas por falta mesmo de compreensão do propósito. Do próprio Simão Pedro, né? Porque Jesus, ele nunca falou, vai lá e batizem as pessoas,
e convertam, não, era ir de pregar, é para você pregar através dos seus exemplos, da sua conversão. Então a gente percebe que existem, né, que o homem, enquanto encarnado, mesmo aquele que conviveu com o próprio Cristo, né, que recebeu, bebeu ali da fonte da água viva, ele acaba cometendo esses equívocos, porque a gente deixa a nossa vaidade, né, tomar conta da missão que não é nossa, né, que é do Cristo. A gente quer fazer as coisas, a nossa individualidade, né, da nossa maneira, da maneira que nós acreditamos ser a correta, né? Então, assim, ninguém aqui, salvo alguns exemplos, né, nesse capítulo 23, que foram dominados, como o Humberto fala, por espíritos que estavam trabalhando, né, falanges que estavam trabalhando contra a obra do Cristo, mas foram dominados por quê? Porque abriram portas para isso, né? Com a vaidade, com a arrogância, bom, com todas essas questões que a gente sabe. Fora eles, a maioria queria acertar, né? Mas deixou a individualidade tomar conta da obra que às vezes a gente confunde, acha que é nossa, mas a obra é de Ismael, ou melhor, do Cristo, né? E quem está comandando é Ismael. Então, eu achei bem interessante esse capítulo, que é bem sucinto, mas nos mostra que realmente nós precisamos deixar o nosso ego de lado, a nossa vaidade, quando a gente se põe para trabalhar para Jesus, sabe? A gente precisa deixar de lado a nossa a identidade mesmo, né? Porque a gente precisa tentar deixar nossa opinião de lado e tentar pensar como Cristo, né? O que Jesus faria? Qual seria a ação dele? Porque a chance da gente errar é mínima quando a gente usa essas questões para nortear aí as nossas decisões. Era isso, Ju. Rita, eu também achei interessante, né? E eu estava realmente correndo aqui, porque eu marquei quando você falou sobre isso, né? Humberto pontua, né? Que fala que as entidades da sombra trouxeram a obra ingrata da oposição ao trabalho produtivo da edificação evangélica no Brasil. Bem sabemos que, assim como Aquiles possuía um ponto vulnerável no seu calcanhar, o homem em si, pela sua vaidade e fraqueza, também tem um ponto vulnerável em todos os escaninhos da sua personalidade espiritual. E seres das trevas, se não conseguirem vencer totalmente os trabalhadores, conseguiram desuni-los do plano. O plano. Opa, gente, minha Siri ligou aqui. No plano de seus serviços, a grande causa. Né? Então, é interessante isso, porque nós sabemos, né, como espíritas, que muitos espíritos utilizam de nossas fraquezas, principalmente, como Humberto pontua aqui, na vaidade, né? Nessa vaidade que nós temos na nossa personalidade espiritual. E foi ali que estes espíritos, né, principalmente, né, a gente vê grandes palestrantes, grandes expoentes de diversas doutrinas, diversos ensinamentos, sendo atingidos principalmente nesse ponto da vaidade, né? Então, por isso que muitos espíritas, cientes disso, eles têm muito cuidado para não serem né, exaltados. Você ter uma certa. Olha, legal, você analisou de uma forma bacana, você sabe passar a mensagem, você sabe passar o ensinamento da doutrina, realmente você aplica na sua vida aquilo que você fala, né, que você propaga do evangelho, isso é bacana, essa admiração é bacana. Mas a gente toma muito cuidado, né? Eu vejo que os expoentes atuais do espiritismo, eles tomam muito cuidado com a vaidade, né, porque a vaidade realmente é a porta principal de entrada para estes nossos irmãos ainda presos na ignorância. Bom, gente, tem 8 minutos. Começa o capítulo 24, que não é muito grande, tem algumas informações aqui, né, que se a Rita me permitir, semana que vem, 10, 15 minutos eu faço. Né, e a gente. Não, junto, com certeza. Assim, abri o microfone e não levantei a mão, desculpe. A ideia é só da gente terminar o livro esse ano, então a gente está super dentro do prazo.
Eu acho que a gente tem algumas, a gente não precisa ficar nessa... Rita, eu termino ele em 8 minutos. Eu estava vendo aqui, é muito rápido. Então tá Vou bom. terminar, né? Acho que é melhor, né, para a gente semana que vem ter Aham. mais tranquilo. Bom, aí ele vai falar aqui no capítulo 24 da regência e o segundo reinado. Tá? É bem interessante que ele fala que alguns políticos, né, obedecendo a feliz inspiração do mundo invisível, organizavam uma regência que se incumbiu de manter a intangibilidade da ordem das instituições. Principalmente aqui, começaram a surgir no Brasil, e a Clara vai poder falar melhor sobre isso, aqueles movimentos separatistas, né? E os movimentos que não estavam felizes com a regência aqui do Brasil. Essa regência interina, com imensos sacrifícios, iniciou o seu trabalho de pacificação na Bahia, em Minas, em Pernambuco, onde inúmeros portugueses eram assassinados sob o pretexto de antigas desforras do movimento nativista. Os distúrbios militares proliferaram em toda parte, exigindo a mais alta cota de sacrifícios e dedicações dos verdadeiros patriotas. Então, fases turbulentas, né, o Brasil estava passando por fases bem turbulentas. Aí ele fala, né, que a guerra civil continuou anos a fio, à sombra das matas, estendendo-se ao Pará com seu rastilho de miséria e de sangue. Muitos governadores foram barbaramente trucidados pela caravana sinistra da confusão e da desordem. Então, aqui, o que estava acontecendo, esses movimentos separatistas, né, estavam querendo realmente separar os estados, né, principalmente indo contra a regência da época. Lembrando, lá nos primeiros capítulos desse livro, que o Brasil teria esse formato porque o Cristo assim determinou. E nenhuma das nações no passado conseguiu invadir o Brasil e separar, né, uma parte dele. Eu sempre, quando criança, achava realmente que o Brasil tinha esse formato de coração, né, e se a gente analisar bem, parece mesmo um coração ali. Só que o Cristo estabeleceu que seria este formato, por isso essa pontuação de Humberto de Campos do trabalho da espiritualidade, para que nesse momento de confusões e guerra civil aqui que estava acontecendo, esses movimentos separatistas, para que não fosse consolidado. Então existe esse trabalho muito grande da espiritualidade. Por mais que, aqui eu vou falar do meu caso, eu tenha antes de estudar a obra Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, eu tinha um pensamento separatista. Eu achava que o Brasil era grande demais, porque eu sou formado em administração, fiz controladoria, então eu olhava pelo lado financeiro, econômico e falava, não, cada estado deveria ser um país, né? Seria mais fácil. Enfim, tinha as minhas convicções. Mas agora, espiritualmente falando, quando eu percebo que este formato é determinação do Cristo, quem sou eu, formado em administração, para falar sobre isso, né? Então, deixa que o Cristo sabe o que está fazendo. Então, continuando com isso, né, e aí a fusão dos objetivos dos liberais e conservadores constituiu a base da opinião livre, que embelezou o regime parlamentar no segundo reinado, estruturando a Câmara sob o modelo dos praxes e dos costumes ingleses. Então, só uma pontuação legal de Humberto de Campos sobre a formação do nosso parlamento aqui. Né? Só para terminar, né, no ano de 1841, foi coroado o jovem imperador, não obstante a sua condição de adolescente, Dom Pedro II, assistido pelas numerosas legiões do bem, porque Dom Pedro II conseguiu conversar e unir esses rebeldes, né, os acontecimentos que levaram à coroação dele, vamos dizer assim, impediram essa segregação do Brasil, essa separação, né, principalmente territorial, e isso foi amparado pelas legiões de Ismael, né, pelas legiões do bem, que rodeavam no plano invisível, e a sua primeira preocupação administrativa foi a de pacificar o ambiente intoxicado
de sedições e rebeldias. Prestigiando Caxias, consegue levantar a bandeira branca da paz nas províncias de São Paulo, Minas Gerais, e é aí, após os desfechos dessa venda grande, né, e de Santa Luzia, que foram batalhas que aconteceram nesses pontos, daí a algum tempo, com a sua política de moderação e tolerância, consegue estabelecer a tranquilidade geral em todo o território do Rio Grande do Sul, com a anistia plena e com respeito às honras militares de todos os chefes da insurreição, de todos os rebeldes. Tá? Então foi dessa forma que o imperador ele conseguiu pacificar, e por isso que o Brasil não foi dividido em vários outros países, nações. Tá? Como eu falei, era um capítulo mais curtinho, eu achei legal pontuar somente isso mesmo. Né? Se alguém tiver alguma outra observação, eu sei que vocês devem ter lido e feito as suas observações, fiquem à vontade para abrir o microfone e comentar. Bom, gente, como vocês não falaram, não abri o microfone, então vou aproveitar esses 2 últimos minutinhos para conversar com vocês por que eu e a Rita, não sei se a gente já falou sobre isso, né, Rita? Por que eu e a Rita estamos falando sobre sempre 3 capítulos até o final do ano? Nossa pretensão é realmente terminar esse livro este ano, a gente sair de férias, vamos dizer assim, mas no ano que vem nós não pretendemos retornar com o estudo de nenhum livro, tá, gente? Por quê? Porque ano que vem os cursos na Casa Espírita, com retorno presencial, vão seguir normalmente. E eu e a Rita vamos ser orientadores de um curso da Casa Espírita, chamado MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, do primeiro ano. Então, a gente vai ter o nosso tempo para preparar as aulas e aplicar a aula, né, no MEP. E a gente não vai conseguir tempo para continuar o estudo, tá, gente? É por isso que nós estamos terminando este livro agora. Se vocês quiserem continuar, nós vamos ter um outro, porque nós também participamos de um outro estudo de livro, tá? A gente estuda o livro, na verdade, as obras de André Luiz, toda quarta-feira, tá? Neste momento, neste ano, a gente está estudando, atualmente, né? Está estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro da série, tá? Um livro muito bacana e nós estudamos, esse estudo é voltado à mediunidade. Tá? Ah, mas Juliana, eu nunca ouvi falar sobre mediunidade. Posso participar? Pode, mas às vezes a gente vai usar alguns termos, algumas coisas que vão falar sobre a mediunidade. Tá? Mas o livro todo mundo pode ler, né? E o que eu recomendo é que se não leu, comece nas primeiras obras, é fácil entender, né? Que Nosso Lar, e aí depois vai para os outros livros, mas é por isso que a gente está fazendo dessa forma, tá, meus amigos? Então, a partir do ano que vem, né, assim que nós terminarmos este livro este ano, no ano que vem nós vamos ter, não vamos ter mais o estudo na segunda-feira de algum livro, né? No caso, livros mais voltados a pessoas que estão iniciando na casa espírita, né, para conhecer um pouco mais da doutrina. Você quer falar alguma coisa, Rita? Quero, Ju, mas isso não impede, né, que vocês estudem, que leiam as outras obras, a gente pode até fazer uma listinha para vocês, e também tem os grupos mesmo de estudo da doutrina, então tem o estudo da doutrina espírita, primeiro ano, que é o ESID, né, Ju, primeiro ano, que aí eu acredito que algumas pessoas aqui já fizeram, a Bia já fez até o mediúnico, e tem os grupos de oficina de sentimentos, de autoconhecimento, que eu acho que é super, acho não, tenho certeza, é válido, provavelmente vai abrir uma outra turma, né, Ju, para 2022, então, de repente, vocês também, o que eu quero dizer é que quero que vocês utilizem desse tempo, que vocês terão, teoricamente, vago, mas preencham com outro propósito para engrandecer o espírito, né? Para a gente não ficar aqui, não ficar assim, né? À deriva.
tá bom? Os estudos, né, continuarão, tem vários estudos que continuarão online, tá, gente? Então, assim, conversando com os dirigentes, todos falaram, eu prefiro permanecer online, né? Então, o estudo meu e da Rita, né, que é o MEP, para quem fez os estudos do ESD 1 e ESD 2, né, que são os preparatórios de doutrina, ou básico de doutrina, se quiserem fazer com a gente, estão bem-vindos, basta fazer inscrição, e a gente vai ter uma parte dele online, tá? E outra parte presencial lá na Sena. Mas isso tudo será explicado assim que nós abrirmos as inscrições dos cursos. E, como eu disse, a maioria vai continuar da forma online para quem quiser participar, mesmo estando à distância, tá bom? Quem gostaria de fazer a prece para a gente?